começamos o nosso programa de hoje com o quadro Dicas de Saúde. Dr. Adilson Fácio esclarece um pouco mais a respeito de doenças hereditárias e doenças genéticas. No nosso quadro de hoje, eu quero dar continuidade ao assunto da nossa última semana, que foi sobre as doenças genéticas e as doenças hereditárias. Como eu comentei, aquelas doenças genéticas são aquelas que têm um defeito nos nossos genes, um erro na transcrição dos nossos genes, e elas podem se manifestar na infância, na adolescência ou mesmo na idade adulta. E as doenças hereditárias são aquelas que também ocorre um defeito ou uma doença nos nossos genes, porém elas são transmitidas para os nossos filhos e para os nossos netos. Tá? E hoje eu queria comentar um pouquinho mais a respeito das doenças hereditárias, que é um assunto de muita importância porque muitas pessoas que são portadoras dessas doenças têm uma curiosidade natural e uma preocupação natural de saber se os seus filhos, os seus netos poderão desenvolver essa doença. Então, uma coisa que é muito importante é nós sabermos que é possível a gente ter uma noção desse risco a partir do momento em que a gente faz uma análise da incidência dessas doenças numa determinada família, para se tentar fazer uma previsão da forma estatística se as pessoas mais jovens ou aquelas que ainda vão nascer têm um risco alto ou não de desenvolver a doença. Isso, como eu comentei, é feito pelo geneticista através do aconselhamento genético, na qual ele faz uma análise de toda a ascendência das pessoas e chega-se a um cálculo matemático do risco das pessoas que virão a nascer ter o desenvolvimento dessa doença ou não. Agora, é importante também saber que muitas vezes as pessoas podem ser portadoras deste erro genético ou desse defeito nos genes e não desenvolver a doença nem mesmo na idade adulta ou mesmo na velhice. Isso se dá porque não basta ter simplesmente o erro genético, é preciso que as condições do organismo propiciem que essas doenças se desenvolvam e aí a pessoa vai sim ter um quadro clínico da doença. Então, é uma preocupação legítima nós sabermos sobre o risco de desenvolver essas doenças. E nós temos algumas maneiras de fazer isso. Muitas vezes é importante e é fundamental, é o ponto de partida, uma consulta com o geneticista. É ele que tem a técnica e que sabe fazer essa pesquisa dentro de uma mesma família para definir esse risco. E nós hoje em dia temos também alguns exames de laboratório que podem identificar esses erros genéticos que algumas pessoas são portadoras. Então, mesmo sabendo-se da árvore genealógica, como a gente fala, que é esse estudo feito pelo geneticista, somado com as alterações que nós possamos detectar nos exames laboratoriais, é aí que a gente tem uma ideia da chance das pessoas terem uma doença ou não, uma doença hereditária, eu estou dizendo. Então é importante saber que a gente pode hoje em dia detectar o risco das pessoas desenvolverem alguma doença hereditária, mas muitas vezes a gente tem a necessidade de fazer apenas uma prevenção ou, melhor dizendo, até um diagnóstico precoce, que muitas vezes a gente não consegue tratar essas doenças, ou melhor, evitar com que elas surjam. Então é importante a gente saber sobre o risco e fazer um aconselhamento genético dessas famílias para que elas possam pesar se querem ou não ter os filhos e qual é o risco desses filhos desenvolverem uma doença hereditária que possa incidir numa família. Nós ainda vamos falar um pouquinho mais sobre essas doenças no nosso próximo programa, quando nós teremos a oportunidade de responder às perguntas dos nossos telespectadores. Tenham todos uma boa semana, sempre com muita saúde.